que é o sul magnético. Beleza? A gente fala assim, a bússola te dá um norte, te fornece a orientação da onde é o norte. O norte da bússola aponta para o norte geográfico, porém, o norte da bússola é atraído para o sul magnético. Beleza? Por isso que as orientações, né, do sul e norte geográfico são contrárias às orientações magnéticas do planeta Terra. Beleza? É só isso que a gente precisa com relação ao campo magnético terrestre. Seguindo, eu vou falar de outras fontes de campo. O que é necessário para produzir um campo magnético? Né? Que nem eu falei no começo, quando eu falei sobre magnetismo. Carga e movimento. Sempre quando você tiver carga elétrica em movimento, você vai ter um campo magnético produzido. Carga em movimento, campo magnético. Aonde a gente tem carga elétrica em movimento? Em fios que passam corrente. Né? Então, quando você tem um circuito elétrico, que por um material condutor passa uma corrente elétrica é o quê? Carga e movimento. Então, se você tem carga e movimento vai produzir um campo magnético. Então, todo fio que passa corrente elétrica, esse fio vai produzir um campo magnético. Beleza? Só que a gente tem algumas possibilidades. A gente pode deixar esse fio que está passando corrente numa orientação retilínea, que a gente fala um condutor retilíneo, um fio reto. Se a gente deixar esse fio reto, né, passando corrente por esse fio reto, ele vai produzir um campo. Beleza? Então, por exemplo, se você tiver aqui, ó, um fio retilíneo passando corrente elétrica, certo? Esse fio vai produzir um campo magnético. A gente tem que o valor do campo magnético produzido, que é dado pela letra B, é dado por essa equação. O campo magnético, dado pela letra B, seria dependente de uma constante, que é esse μ, que é a constante do meio, que a gente chama de permeabilidade magnética do meio, beleza? A permeabilidade magnética do meio depende da corrente elétrica que passa por esse fio e depende da distância. Então, por exemplo, você tem um fio retilíneo, aí eu quero avaliar qual é o campo magnético produzido a 1 metro de distância do fio. Então, a distância D seria 1 metro. Beleza? Essa equação fornece o campo magnético produzido por um fio retilíneo, um fio reto. Beleza? A unidade da permeabilidade magnética é Tesla metro ampere, né? Então, quer dizer que a distância D tem que ser colocada em metros, a corrente tem que ser dada em ampere, né? E a unidade do campo magnético é a unidade Tesla. Então, o resultado do campo magnético, um campo magnético de 2 Tesla, ou um campo magnético de 1 microtesla. Né? Um campo magnético é dado na unidade que se chama Tesla. Certo? Essa equação que eu coloquei aqui, gente, é a equação para a gente encontrar o valor do campo magnético, o módulo. Campo magnético é um vetor, ele tem um módulo e tem uma orientação. No caso aqui, é a equação para encontrar o módulo do campo magnético, o valor numérico do campo magnético. Porém, a gente tem também que encontrar a orientação desse campo magnético. Ele não é só um valor, ele é um valor e uma orientação. Como que a gente encontra a orientação do campo magnético? Através de uma regra, né, que seria a regra da mão direita. Beleza? O raciocínio. Você vai em um fio que passa corrente, né, você vai imaginar você pegando a sua mão, envolvendo esse fio, aonde você vai manter o dedão no sentido da corrente. Beleza? E os outros dedos, né, eles indicam a orientação que o campo magnético gira em volta do fio. Beleza? É sempre assim, gente. Você vai ter um fio passando corrente elétrica, você vai colocar o dedão no sentido da corrente elétrica que passa por esse fio. Beleza? O dedão no sentido da corrente. Os outros dedos que envolvem o fio, né? Esses dedos vão indicar o campo magnético que é gerado em volta do fio, que no caso está girando em volta do fio no sentido dos outros dedos. Beleza? Né? Os dedos indicam a orientação do campo magnético. Essa é o que a gente chama da primeira regra da mão direita. Você tem que usar a mão direita.
Se usar a mão esquerda, vai dar o contrário, gente. Tem que ser obrigatoriamente a mão direita. Dedão no sentido da corrente, campo magnético seria os dedos, e eles indicam, né, a orientação que o campo gira ao redor do fio que passa a corrente. Beleza? Às vezes, você pode ter a representação de vetores em um plano bidimensional, que seria como se fosse um plano do papel, né, usando uma notação, que seria assim, gente. Pensa um vetor como sendo uma flecha. Se a flecha vai em sentido ao seu olho, você visualiza o ponto dessa flecha, que seria como se fosse uma bolinha com pontinho. Então, essa bolinha com pontinho representa a ponta do vetor. Se você olha pela parte de trás da flecha, você vê as peninhas que ficam grudadas lá na flecha, e essas peninhas elas são colocadas cruzadas. Então, uma bolinha com um X representa a parte de trás do vetor. Se você tem num plano uma bolinha com pontinho, significa que você está enxergando a ponta do vetor, significa que tem um vetor que está saindo do plano da folha. Se você tem uma bolinha com X, representa um vetor entrando, certo? Então, bolinha com pontinho, um vetor saindo, bolinha com X é um vetor entrando, certo? Isso é uma notação de vetores, que serve para a gente representar vetores que podem estar numa representação tridimensional, você representar num plano de um papel, né? Um plano 2D, beleza? Então, por exemplo, se eu for representar o desenho, né, do campo magnético produzido por um fio, pode ser que nem esse desenho aqui dessa representação, que é uma representação num plano, mas é uma tentativa de uma representação tridimensional, né? Tem que pensar 3D, mas eu posso fazer outras representações aqui, ó, que seria assim, ó. Então, ó, você tem um fio passando corrente, tem um campo magnético que está girando em volta do fio, tem uma vista de perspectiva, né? Você pode olhar, né, uma vista de cima, olhando para o fio, para a própria ponta do fio, né? Aí você veria uma corrente elétrica saindo do plano da folha, né? Uma bolinha com pontinho. E aí você usaria a regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, e o campo magnético girando no sentido, né, no caso aqui, anti-horário. E se você tiver uma vista lateral, né, você tem um fio aqui ó, passando corrente subindo, né? Se você fizer a regra da mão direita, do lado direito desse fio, o campo estaria entrando no plano da folha, né, do quadro aqui, né? E do lado esquerdo, o campo magnético estaria saindo, entrando do lado direito, saindo do lado esquerdo, né? Isso seria a representação bidimensional de um vetor, só que estaria como se fosse uma representação 3D, só que num plano tridimensional. Bidimensional, desculpa. Beleza? Bolinha com pontinho, vetor saindo da folha, bolinha com X, vetor entrando. Certo? Eu vou abrir aqui só um outro arquivo para a gente finalizar, que seria só outras duas possibilidades que a gente tem de fontes de campo, que seria a espira, que é basicamente um fio, em vez de ser deixado reto, é um fio dobrado no formato circular. Então, você tem uma espira, certo? Você dobra um fio em formato circular, e aí a intensidade do campo magnético produzido no centro dessa espira vai ser dado por uma equação parecida, só que em vez de ser μi, né, a constante vezes a corrente, dividido por 2πd, é dividido por 2r, onde aqui a gente tem a equação para encontrar um módulo, e esse r, no caso, é o raio da espira. Você pega um fio, dobra ele no formato circular, você produz uma espira. Se estiver passando corrente elétrica por essa espira, e a gente quiser avaliar o campo magnético produzido no centro da espira, só no centro, o campo magnético é dado por essa equação, o módulo desse campo é dado por essa equação, μ sobre 2r, beleza? E a orientação do campo magnético, a gente também aplica a regra da mão direita,
Do mesmo jeito, você tem uma espira, um fio dobrado no formato circular. Você vai pegar a sua mão direita, envolver o fio, dedão no sentido da corrente, e aí você vai avaliar como que está o campo magnético, que no caso é girando em volta do fio. Então, no centro, estaria aqui como se fosse para cima, né? Se tivesse uma pessoa olhando aqui de cima, veria um campo saindo. Se tivesse uma pessoa olhando aqui pelo observador 2, estaria vendo como se fosse um campo entrando no plano. Beleza? Na maioria das vezes, a representação da espira é no próprio plano. Então, a gente tem aqui uma visão meio que tridimensional da espira, mas na maioria das vezes a espira é desenhada no próprio plano. Então, você tem aqui, ó, como se fosse uma espira desenhada no próprio plano aqui do quadro, e aí você só tem duas possibilidades, só duas, gente. A corrente ou gira no sentido anti-horário ou gira no sentido horário. Se a corrente estiver girando no sentido anti-horário, o campo ele vai estar saindo no centro, certo? O anti-horário, o campo sai no centro da espira. Se tiver o campo no sentido horário, o campo magnético no centro da espira estaria entrando. Se vocês lembrarem disso, anti-horário sai, horário entra, né? Vocês estariam lembrando que normalmente a espira, a representação é desse jeito, né? Representada no próprio plano. Anti-horário sai, horário entra, né? Se ele aplicar a regra da mão direita, também a gente encontra essas orientações. A última possibilidade de fonte de campo é o solenoide, onde a intensidade desse campo na região central do solenoide é dado por essa equação. Esse M corresponde, aqui é um módulo, ele corresponde ao número de voltas. O que seria um solenoide? Seria um fio que você enrola ele várias vezes ao longo de um cilindro, né? Então, você tem um desenho representado como se fosse isso daqui, um fio enrolado. E aí, esse N seria o número de voltas que você dá no fio. O Mi, né, é a constante, é a permeabilidade magnética do meio. O I é a corrente. E L é o comprimento a qual você enrolou o fio, né? Você tem um cilindro que você enrola o fio, né, ao longo de um comprimento, né? E aí o L seria esse comprimento, né? Essa é a equação do solenoide. Beleza? A orientação do campo produzido pelo solenoide, a gente pode pensar usando como se fosse uma regra também utilizando a mão direita, meio que para descobrir a orientação, mais ou menos pensando como se fosse o contrário da regrinha que eu expliquei, né? Que a gente fala que o sentido da corrente era o dedão e o sentido do campo era os dedos. Aqui a gente pode usar para encontrar uma possibilidade, que a gente pode usar a regra da mão direita mesmo, aplicando para o fio mesmo, o sentido da corrente do fio, ou pode usar meio que uma adaptação, que é colocar os dedos na orientação da corrente e o dedão indicando o sentido do campo, que nem está representado aqui na figura. Beleza? O dedão no sentido do campo, os dedos no sentido da corrente que giram no solenoide. Beleza? Então, esse aqui é um caso para o solenoide para encontrar o sentido do campo magnético produzido. Beleza, galera? Bom, foi uma aula longa, eu falei muita coisa aqui, né, gente? Tinha muita coisa meio que para passar, eu finalizei a parte de eletrodinâmica e dei essa introdução ao magnetismo e a fontes de campo magnético. Beleza? Esse conteúdo eu meio que troquei com o Mangabeira, a princípio ele que daria, mas como a gente teve uma reorganização, porque dependia de quem desse a aula primeiro, né? Como eu ia entrar primeiro que ele, eu dei essa parte de introdução ao magnetismo. O Manga, eu ainda vou dar na próxima aula uma parte de magnetismo, mas o Manga ele vai finalizar a parte de magnetismo com vocês, né? A parte de indução magnética ele vai finalizar. Então, na próxima aula eu vou dar uma parte de magnetismo e uma parte de física moderna. E na última aula que o Manga vai dar também, ele vai dar uma parte de magnetismo e uma parte de física moderna para vocês. Beleza, galera? Alguém ficou com alguma dúvida do que eu passei? Foi uma aula bem extensa, foi muitos conceitos. Alguém ficou com uma dúvida? No solenoide, dá para usar a mão esquerda? Assim, ó, a gente tem várias
regras que a gente poderia utilizar, mas para orientação do campo magnético produzido por fio passando corrente, por espira, por solenoide, é sempre a mão direita. Na próxima aula, eu vou falar de uma regra, que é uma outra regra que a gente também vai usar a mão, que tem a possibilidade de usar a mão esquerda. Né? Para esses casos que eu apresentei, é sempre a mão direita. Na próxima aula, que eu vou falar entrar em força magnética, aí tem a possibilidade de usar a mão direita e tem a possibilidade de usar a mão esquerda. Mas para essa situação, do campo magnético produzido por um fio reto, por uma espira ou por um solenoide, em si é sempre a mão direita. Dedão no sentido da corrente, os dedos no sentido do campo, ou, nesse caso aqui, para o solenoide, esses dedos no sentido da corrente e o dedão no sentido do campo. Mas isso aqui é meio que um caso específico. Funciona a regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, e esses dedos no sentido do campo também funciona para o solenoide, só que você tem que pegar um ponto da corrente que nem do fio, que nem você tem nesse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Deixa eu compartilhar. Nesse desenho aqui. Ó. Né? Você seguraria o fio em um determinado ponto, né? E aí você descobriria o sentido do campo magnético produzido pela espira, solenoide ou fio reto. Né? Seria sempre a regra do mesmo jeito, dedão no sentido da corrente e esses dedos no sentido do campo. No caso do solenoide, que tem aquela meio que possibilidade que é meio que só para agilizar, encontrar a orientação do campo no solenoide. Tudo bem, Ana Paula? Beleza. Alguém teve mais alguma dúvida no que eu falei, gente? No que eu expliquei? Pessoal, tudo bem, gente? Tá, tudo bem. Beleza, galera. Foi bem extensa a aula, mas com muitos conceitos aí. Mas é isso aí. De boa? Então é isso. Beleza. Valeu, Icari. Meu querido Ricari, muito obrigado. Que você tenha um ótimo fim de tarde. E aquele abraço, uma boa semana, meu querido. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Tchau, tchau, meus queridos.